Prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas, essa é a nossa sexta aula remota. E na aula passada nós falávamos sobre a questão da dinamicidade da língua não ser uma estrutura estável, fixa, e também homogênea, né? Assim como muitos defendem, sobretudo os gramaticistas, os socio-interacionistas e também os linguistas da sociolinguística, eles defendem uma língua muito mais dinâmica e tão dinâmica quanto a sociedade a dinâmica da língua, porque ela é fruto do processo interativo, do processo de cultura, das forças de performance social das pessoas. Então, quando se fala na variação de linguagem, é comum se associar outro conceito, que é o conceito de níveis de linguagem. Os níveis de linguagem são os seguintes: a ideia é de que quando nós usamos a língua, nós não usamos a língua de uma maneira só. Quando nós interagimos por meio da língua, não fazemos essa interação do mesmo jeito em contextos diferentes. Então, os estudiosos colocaram 3 níveis de linguagem. O que eles chamam de nível formal é o nível que seria aquele nível mais próximo possível da escrita, com a regulação da escrita, com a força, digamos, das normas, do cuidado com a elaboração da concordância, da regência, a escolha de um vocabulário mais elaborado. Então, o nível formal, que também é chamado de nível culto, é aquilo que nós podemos considerar como a língua mais próxima da boa escrita, dos livros, das revistas e dos jornais, que tem um capricho com esse cuidado com a elaboração gramatical e com a escolha do vocabulário. Então a gente tem assim uma força muito marcante daquelas pessoas escolarizadas, né? A gente percebe que para esse nível, ninguém chega gratuitamente a esse nível de linguagem, que é o nível formal, o nível culto. É preciso ter escolarização, é preciso ter um certo conhecimento do que é a linguagem, uma reflexão de linguagem até, para fazer o uso, adequando o uso da língua, a interação com a língua, ao contexto mais formal. É óbvio que quando nós fazemos ela na maneira oral, nós fazemos em momentos também que exigem contextos e momentos que exigem essa elaboração mais precisa e essa preocupação com a gramática, com o vocabulário, com o ritmo. Tudo isso inclui-se no que nós chamamos de nível culto ou de nível formal dentro dos estudos linguísticos. No meio do caminho, aliás, lá na outra ponta, a gente tem o que eles chamam de nível popular. O nível popular, nesse caso, não é o que todo mundo usa, não. A palavra aqui pode gerar um engano, né? Nesse caso, o nível popular é o mais distante possível daquela formalização. Então você tem numa ponta o nível culto e na outra ponta o nível popular, que seria então o extremo do distanciamento. É quando a pessoa fala com maior despreocupação com isso, é quando a pessoa fala sem nenhuma preocupação gramatical, ou então uma colocação de gírias, um vocabulário muito, assim, bastante repleto até com xingamentos, expressões pornográficas, digamos, um uso bem informal mesmo, sem formalidade nenhuma, para utilizar essa língua. É claro que também nós estamos considerando o contexto como informal. A não ser uma pessoa muito sem noção, ela não usará esse nível em contextos que sejam mais formais. Mas quanto menos preocupação a gente tem, mais informal a gente é, e dependendo do ambiente com quem você fala, para quem você fala, sobre o que você fala mesmo uma linguagem mais popular. O pessoal brinca, né? Não dá para o jogador de futebol virar para o outro e dizer: passe minha bola para que eu dê seguimento a uma nova jogada, almejando um possível gol, o qual acarretará a vitória do meu time. Não dá. Ele diz: toca, porra! Vai, caralho! Então, esse jeito de dizer, que é muito uma expressão solta ali, é do nível popular, que é a ponta mais abaixo lá da estrutura que os sociolinguistas elencam. No meio está aquilo que nós chamamos de coloquialismo, que é o nível familiar, o nível coloquial. O nível coloquial é quando nós fazemos uso da língua, interagimos por meio da língua, sem a preocupação gramatical e também sem exagerar na extrema
digamos, sem nos preocupar com o erro, mas também sem nos preocupar com o acerto. É quando você conversa com seu amigo, com seu familiar, é quando você escreve um bilhete para alguém próximo, você fala quase que uma linguagem própria daquela interação e ninguém que está conversando com seus amigos, ninguém que está conversando com seus familiares, a não ser em amizades muito exigentes e famílias muito exigentes, tem essa preocupação. Você está ali num bar, tomando uma cerveja com alguém, você fala de maneira espontânea. Em vez de usar nós, por exemplo, usa-se a gente. Esse agente é para colocar tudo no singular. E às vezes acontece também de você colocar uma parte da frase no plural e a outra parte no singular. E aí sai nós vai, nós foi, nós fica, nós gosta. E aí sai também o a gente gosta, a gente fica. E acontece até a hipercorreção, né? A gente fomos, a gente somos. Então, esse é o nível que nós chamamos de coloquial. É quando eu não estou nem exagerando demais no distanciamento da formalidade, nem centrando demais nessa formalidade para usar uma expressão de linguagem mais elaborada. É quando eu estou falando à vontade, usando a língua na interação e para a interação mais tranquila, mais à vontade, porque toda vez que eu falo ou escrevo, eu faço isso dentro de um contexto. E é esse contexto que rege o modo como eu interajo por meio da língua. É o contexto, é com quem eu falo, sobre o que eu falo, com que objetivo eu falo, para quem eu falo, é que vai ditar a maneira como eu vou fazer essa interação, essa performance de linguagem, essa reflexão sobre a linguagem, tá certo? Então é isso.